Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam no seu coração. Amém, meu irmão? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo querigma, o estudo da Palavra de Deus. E nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 8. E eu disse para você que esse é um dos capítulos mais importantes, porque esse capítulo fala sobre o propósito eterno de Deus. E na última aula, nós falamos sobre a filiação. Eu já disse para você que o propósito de Deus é a filiação, né? Ele quer filhos, ele quer que nós sejamos filhos. E ser filho tem várias implicações, como nós dissemos na aula passada. Ser filho tem fases. Nós falamos sobre o filho maduro, falamos sobre o filho que é apenas o filho gerado e falamos sobre o herdeiro. Não é verdade? E eu disse para você que esse é o propósito de Deus, é que nós possamos nos tornar filhos, não apenas guiados, mas que nós também sejamos a sua expressão, que nós possamos expressá-los, que nós tenhamos a imagem do Filho. Mas hoje eu quero falar e dar continuidade sobre esse assunto, porque a Bíblia fala que um dia estes filhos irão se manifestar ao mundo. Hoje eu quero falar sobre a manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que muitas vezes nós falamos, um dia os filhos de Deus vão se manifestar. E a maioria das pessoas, às vezes, usa esse texto para falar dessa manifestação como sendo a propagação do Evangelho, um dia em que a igreja vai se levantar para pregar. Mas você sabe, é interessante que não é dessa manifestação que Paulo está falando. A manifestação que Paulo fala aqui no capítulo 8, na verdade, ela tem a ver com a nossa glorificação. Quando ele fala manifestação, ele está dizendo exatamente que um dia nós vamos nos manifestar ao mundo. Vai chegar um dia onde as pessoas nos verão tal qual nós de fato somos. Percebe? Quando que isso vai acontecer, pastor? Quando que os filhos de Deus vão se manifestar ao mundo de fato? Então, a Bíblia fala que logo após o período da grande tribulação, quando o Senhor vir nos ares, nas nuvens, né, ele vai vir com os filhos, os vencedores. E os filhos que virão ali a ele já estarão manifestos, já estarão glorificados. Não apenas os que virão, mas também os que subirão para se encontrar com ele nos ares. Ali, naquele momento, todos nós, os filhos, seremos de fato o quê? Glorificados. E ser glorificado significa que agora nós seremos de fato tal qual ele é, em expressão. Não apenas no sentido de ser filho. Porque você sabe, presta atenção, eu disse para você que ser filho tem a ver com esse testificar. Eu sei que eu sou filho, mas se eu vou lá fora e eu chego nas pessoas e falar, me respeita porque eu sou filho de Deus, as pessoas vão virar para mim e falar, filho de Deus. Porque elas olham em mim e elas não veem isso. Elas olham em mim e elas não conseguem enxergar talvez isso de maneira nítida, porque eu ainda estou preso nesse corpo. Mas quando eu receber um corpo glorificado, na glorificação, que é a plena salvação de Deus, que aí de fato não é só mais uma questão de espírito e alma, mas o corpo também será salvo, naquele dia as pessoas vão olhar e falar, uau, não é que eles estavam aqui mesmo? Não é que os filhos de Deus estavam entre nós? Porque agora eu posso vê-los, agora eu posso compreender o que eles diziam. Porque você sabe, é como se nós fôssemos hoje apenas uma semente. Sei lá, uma semente de girassol. Girassol, uma flor tão bonita. Mas que a semente, às vezes, ela não tem uma expressão. Mas quando aquela semente explode, a casca se quebra. E ela então germina. E ela então pode se mostrar tal qual ela é. É exatamente isso que vai acontecer conosco. Hoje nós somos apenas uma semente. Porque o Filho de Deus habita. Nós podemos dizer que somos filhos, porque nós temos o Filho de Deus em nós, porque nós temos a sua vida, porque nós temos a sua natureza, mas infelizmente nós ainda não temos a sua expressão. Nós ainda não podemos dizer que temos a sua imagem, de fato, genuinamente falando. Mas vai chegar um dia que isso vai acontecer. Que dia é esse, pastor? É quando os filhos de Deus se manifestarem ao mundo. Então, presta atenção, aqui agora, é exatamente isso que nós temos no capítulo 8, a partir do verso 18. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Olha o que ele fala. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Então Paulo está dizendo o seguinte, que hoje nós temos um sofrimento. Lembra que eu falei disso na aula anterior? Existe um sofrimento.
Qual que é o sofrimento? O sofrimento que nós passamos por sermos crentes. As perseguições que nós sofremos. Porque, professamos uma fé. O mundo se levanta contra nós. O diabo, o inferno se levanta contra nós e nos persegue. E aí nós passamos esse sofrimento. Então Paulo está dizendo que esse sofrimento que nós vivemos hoje não se compara à glória que há de ser revelada. Porque um dia essa glória que há em nós vai ser revelada ao mundo. O mundo então vai olhar e falar: uau! Eles estavam aqui o tempo todo e nós não vimos. E de fato nós seremos uma expressão de glória, a imagem dele em nós. Agora, sabe, eu fico pensando, como é que vai ser isso? Como é que é esse corpo glorificado? Como é que vai ser essa imagem? Nós seremos tal qual ele é, nós seremos a exata expressão dele. Porque é isso que vai acontecer. Você sabe, eu falei para você no início, quando o Senhor Jesus vem até nós, e ele esteve entre nós nesse corpo também, nessa carcaça aqui, podemos assim dizer. E ele realmente era o que nós somos nesse sentido, porque ele era Deus, mas ele estava preso dentro de um corpo de um homem. Até o dia em que ele morre e ressuscita. E quando ressuscita, ele é glorificado. E ao ser glorificado, ele agora é a exata expressão de Deus, de fato. Ele agora era cheio de quê? De glória. E quando ele sobe ao céu e entra no céu, os anjos ficam atônitos. Por quê? Porque nunca haviam visto algo parecido. O homem que agora se tornou Deus. O homem que tem a imagem de Deus. O homem que era um ser caído, desprezível e que agora expressa Deus. Aquilo era assustador. Aquilo era algo difícil, sabe aquela coisa? Mas agora imagina. Vai chegar um dia que todos nós vamos ser dessa forma. Percebe? Vai chegar um dia que todos nós vamos ter essa exata expressão. É por isso que ao subir ao céu, a expressão que se tem no céu é: quem é este? Quem é o Rei da Glória? Por que eles falam quem é esse? Porque estava irreconhecível. Eu quero falar para você, naquele dia, você será irreconhecível. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem separado para nós. Irmãos, vai ser algo tremendo, poderoso e irreconhecível. Capaz de você saber, de perceber, sequer de pensar como vai ser. Vai ser o dia em que os filhos de Deus vão de fato se manifestar ao mundo. Então Paulo fala sobre isso aqui. Então, no verso 19, ele fala o seguinte, abre comigo. Ele fala: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que a criação aguarda com expectativa a revelação, a manifestação, o dia em que os filhos de Deus se revelarão ao mundo. E sabe, a verdade é que tudo que existe hoje, acredite em mim, aguarda isso. Porque quando isso acontecer, o propósito de Deus então se cumprirá. Aquilo para o qual nós somos criados, aquilo para o qual nós somos feitos, de fato vai ser visto. Essa que é a verdade. O objetivo de Deus é que um dia essa semente que está dentro de cada um de nós se expanda, de maneira tal que todos vejam. Então a glorificação é a manifestação dos filhos de Deus. E a criação aguarda com expectativa o dia que isso vai acontecer. Porque a criação sabe que no dia que isso acontecer, toda a criatura, toda a criação será então redimida. Porque o propósito de Deus estará se cumprindo. E nós cremos que está perto. Nós cremos que está chegando essa hora, meu irmão. Sabe, isso nunca queimou tanto nos nossos corações como nesses dias. Como nesse tempo. Porque nós cremos que de fato é chegado o tempo. Está chegando a hora em que os filhos de Deus, nós, vamos nos manifestar ao mundo. É o que Paulo está dizendo. Mas aí Paulo continua no verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será então redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo está dizendo que tudo que existe, toda a criação está sujeita à vaidade, está sujeita ao cativeiro da corrupção. E é importante você entender, porque eu e você também fazemos parte disso, estamos sujeitos a isso.
O homem sem Deus está sujeito a isso. Sujeito ao quê, pastor? A vaidade, o cativeiro da corrupção. Você sabe, a palavra vaidade aqui, ela tem um significado muito especial, para você entender. Porque eu sei que na sua cabeça, quando nós falamos de vaidade, as pessoas confundem e acham que vaidade é quando alguém gosta de se embelezar, usar maquiagem, coisa parecida. Mas você sabe, esse não é o verdadeiro significado da palavra vaidade. Você sabe, é claro que a pessoa que faz isso, ela é vaidosa. Mas isso não significa que o significado de vaidade é isso. A verdadeira, sabe, para você entender o verdadeiro significado da palavra vaidade, você tem que ir lá para o livro de Eclesiastes. Sabe, o livro de Eclesiastes, ele fala exatamente sobre a vaidade. É exatamente disso que Salomão está falando. Se tem alguém que tem conhecimento de causa sobre o que significa vaidade, esse alguém é Salomão, porque Salomão fala que tudo é vaidade e correr atrás do vento. A palavra vaidade, ela na verdade, ela significa frustração. Esse é o significado da palavra vaidade. Por que Salomão tinha conhecimento de causa? Porque os irmãos sabem, o livro de Eclesiastes é o livro da frustração de Salomão. Por que é o livro da frustração? Porque foi exatamente a conclusão que Salomão chegou acerca da vida. Se você pega o livro de Eclesiastes, eu queria que você pegasse agora, vamos ler um pouco do que Salomão fala sobre vaidade, para você entender aonde eu quero chegar. Você sabe, olhe para você ver que coisa interessante. Quando Salomão fala sobre vaidade, Eclesiastes, capítulo 1, verso 3. Não, verso 2. Salomão fala. Vaidade da vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Ele está dizendo o seguinte, tudo é frustração. Tudo é frustrante. Tudo que existe nessa terra é frustrante. Aí você fala, por que ele está dizendo isso? Ele tinha conhecimento de causa. Salomão foi alguém que viveu e experimentou tudo que um ser humano pode ver e experimentar nesse mundo. Irmão, Salomão viveu tudo. Tudo que você pensar nessa vida, Salomão viveu. Salomão desfrutou. Salomão foi o homem mais rico da história. Salomão foi o homem mais sábio da história. E ele foi alguém que decidiu ir em busca das coisas da vida. Ele fala no livro de Eclesiastes que ele foi alguém que foi em busca de que se no mundo houvesse qualquer tipo de satisfação, se no mundo houvesse qualquer tipo de coisa que viesse a satisfazer aquele vazio que ele carregava. E aí, vai lá para o capítulo 2, que você vai entender o que eu estou falando. Olha o que ele fala. Verso 1. Disse comigo, vamos, e eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Salomão foi atrás do quê? Da felicidade da vida. Mas aí ele chegou à conclusão que isso era o quê? Vaidade. E em busca da felicidade, a procura da felicidade em qualquer coisa que tem a ver com essa vida, ele chegou a uma conclusão, é vaidade. Em outras palavras, é frustrante. Você não vai encontrar. Você não vai achar. Ele está dizendo, do riso, disso é loucura. E a alegria, de que serve? Então, no verso 3, ele fala, resolvi no meu coração me dar ao vinho. Vou beber. Né? Diz que beber, né? Que se você beber, você vai encontrar alegria. O vinho aqui simboliza o quê? A alegria da vida. A alegria do mundo. A alegria das coisas dessa vida. Regendo-me, contudo, pela sabedoria. E entregar-me à loucura. Até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. E aí ele começa a dizer o que ele fez na vida dele, em busca de quê? De alegria, de felicidade. Aí ele fala, empreendi grandes obras. Quantos não vão atrás de empreender, já viu? Quantos não vão atrás de fazer coisas? Porque na cabeça deles, se eles fizerem coisas, se eles empreenderem obras, eles então serão felizes. Mas é interessante, né? Faz isso. Empreende uma grande obra. Você termina de fazer e você olha para ela. Acredite, a sensação que você tem não é a melhor de todas. Aquela sensação de, nossa, eu empreendi algo e eu estou tão satisfeito com isso. Não, você não vai encontrar satisfação. Muito pelo contrário. Sabe, você vai perceber, mas é só isso. Era só isso que eu tinha, era só isso que eu queria. Ele continua, edifiquei para mim casa, plantei para mim vinhas,
Fiz jardins, pomares para mim, neste plantei árvores frutíferas, ou seja, sabe, fui plantar, fui fazer, né, plantar coisas, que na minha cabeça, se eu fizesse isso, eu seria satisfeito, eu encontraria satisfação. Sabe, diz-se que uma das filosofias de vida das pessoas, somente os americanos falam isso, é que uma pessoa é completa se ela fizer 3 coisas na vida dela: escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Eu já fiz as 3 coisas e eu posso falar para você que eu não encontrei felicidade nenhuma. Sabe, no sentido de que isso é completo. É muito bom escrever. Que satisfação quando eu escrevi meu primeiro livro. Foi muito legal, muito jóia, muito bom. É isso. Já plantei árvores. Tenho 2 filhos. Meus filhos realmente sou muito feliz. Com eles amo muito. Mas acredite, nada disso te dá uma satisfação eterna. Nada disso te dá uma satisfação de que, nossa, eu estou completo, porque você sempre vai querer mais, você sempre vai desejar algo mais, sempre vai ter um vazio no seu coração em busca de algo mais. É isso que Salomão está falando. Fiz para mim açude para regar com eles os bosques que reverenciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os homens que vieram antes de mim. Mas sabe, nada disso me satisfez. É o que Salomão está falando. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouro de reis, de províncias. Sabe, rico, tinha tudo. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Sabe, Salomão teve cerca de 1000 mulheres. Né, juntando ali suas esposas e concubinas. Imagina um camarada que tem 1000 mulheres. Sabe por que ele tinha 1000 mulheres? Em busca de satisfação. Satisfação o quê? No sexo. Todo tipo de depravação sexual que você pode pensar, Salomão então fez. Foi atrás, sabe? Porque na cabeça dele talvez aquilo lá pudesse satisfazer. Mas também não satisfez, porque o sexo também não satisfaz, riqueza não satisfaz, empreender não satisfaz, mandar não satisfaz, nada disso era capaz de satisfazer o vazio que estava no coração daquele homem. Ele fala no verso 9, engrandeci-me, sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alguma coisa, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Sabe o que ele está falando? Fiz tudo isso e descobri que nada disso era capaz de satisfazer o desejo do meu coração, porque nada disso tinha a ver com o propósito eterno de Deus, nada disso tinha a ver com o propósito para o qual eu fui criado. O homem sem Deus é isso aqui. O homem sem Deus é sujeito à vaidade, à frustração da vida, porque tudo que existe é frustrante. Aí você fala, pastor, mas então por que vaidade tem a ver com pessoas que gostam de se embelezar? Simples. Porque a vaidade, o vaidoso, quando ele gosta de se embelezar, aquilo não é a realidade. E quando você descobre a realidade, é frustrante. Então, a pessoa que se maqueia, que se embeleza toda, eu te pergunto, aquilo é a realidade dela? Não é. Por isso, quando você descobre a realidade, você chega a uma conclusão. Qual que é a conclusão? Frustração. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que tudo que existe em algum momento, tudo que existe nessa vida, nessa terra, vai te frustrar. Então, todos nós estamos sujeitos à frustração. É por isso que você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque um dia você se frustrou com a vida. Eu me frustrei. Eu fui atrás de felicidade no mundo. Eu busquei em muitas coisas, mas eu descobri nada disso é capaz de preencher o vazio que está dentro de mim. Tudo que existe é frustrante. E sabe, eu lembro de eu tenho um seriado que passa na TV, chama O Maluco no Pedaço. Não sei quantos já assistiram. Um seriado bem antigo do Will Smith. Na verdade, foi o seriado que consagrou ele ao ator que ele é hoje. E eu gosto muito dessa série até hoje, eu assisto, é muito engraçado. E tem um episódio interessante em que o Will, ele vai sair com a namorada dele, a Lisa, e ela se arruma toda, né, para eles poderem sair e tal.
e por uma situação acontece em que os dois ficam presos dentro de um armário, de um closet. E eles acabam ficando presos lá dentro e por causa do calor, da situação, tá, a fadiga, né? A Lisa começa a ter que tirar alguns apetrechos que ela havia colocado nela ali para eles poderem sair. E é interessante, ela primeiro tira as unhas, e ele vai olhando, depois ela tira, né, aqui os cílios, e aí ela vai tirar a maquiagem, e de repente ela tira um aplique do cabelo, enfim. E ele vai olhando para ela e ele vai ficando assustado. E ele fala, cadê a minha namorada? Essa é a fala dele. Cadê a minha namorada? Por quê? Porque ele vai se frustrando com a realidade. Percebe? Deixa eu falar para você. Toda vaidade é frustrante. O mundo sempre tenta mascarar as coisas. Ele sempre traz tudo muito mascarado. E aparentemente parece muito bonito. Mas quando você vai ver, você vai descobrir algo. Você vai se frustrar. Então eu quero falar para você. Não tem nada nessa vida. Nada. Eu falo para você. Não é dinheiro, não é sexo, não é poder. Nada nessa vida que seja capaz de satisfazer você. Porque acredite em mim, tudo nessa vida é muito bonito, muito legal. Você tem uma satisfação momentânea, uma satisfação ali para aquele momento, mas passa. E você sempre vai em busca de algo novo. Sempre em busca de outra coisa. Sempre em busca de uma novidade. E essa é a vida do homem ao qual ele está sujeito. E a criação, diz Paulo, está sujeita a essa vaidade frustrante. Que no final das contas vai chegar à conclusão, vai chegar a uma frustração tremenda de vida. E eu quero que você volte lá para Romanos. Porque lá em Romanos, Paulo continua falando sobre isso. E olha o que ele fala no verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por que toda a criação hoje está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus? Para que ela seja redimida do cativeiro da corrupção, da frustração da qual ela está presa. E eu te pergunto, pastor, então, qual que é o cativeiro da corrupção? Da qual toda a criação está sujeita. Você sabe? É o ciclo da vida. Sabe qual que é o cativeiro que nós estamos presos? É esse corpo. Esse corpo, ele está sujeito ao quê? Ao ciclo da vida. Sabe qual que é a maior frustração que uma pessoa tem? Eu lembro que a maior frustração da minha vida foi quando eu estava na segunda série. Segunda série do ensino médio. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Sei lá, talvez uns 10 anos, não sei. E eu me lembro que a professora de ciências, ela entrou na sala e ela me falou a definição de ser humano. Ser vivo, perdão. Qual que é a definição de ser vivo? Você deve saber. Você estudou. A Bíblia, eles dizem, a ciência diz que o ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Você sabe o que ele está falando em outras palavras? Que o ser vivo nasceu para se reproduzir e morrer. Então, o final último de tudo que é vivo é a morte. Eu te pergunto, tem frustração maior do que essa? Com 10 anos de idade, eu me frustrei com a vida. Porque eu descobri que eu nasci para morrer. Percebe? Então, toda criação, tudo que existe está sujeito a isso. Esse é o cativeiro. Não tem como sair desse ciclo. Que ciclo? O ciclo da vida. Que é o ciclo que nasce, cresce, reproduz e no final morre. Você sabe, a sequência é sempre a mesma. Mas a Bíblia fala que naquele dia a criação vai sair desse ciclo. Entende? Porque a morte vai perder o seu poder. É exatamente o que aconteceu comigo, com você, no dia em que nós nos convertemos. Nós quebramos esse ciclo. A morte não tem poder mais sobre nós. Tudo que existe está sujeito a esse ciclo. Nós não, porque nós não nascemos para a morte. Nós nascemos para a vida. Fomos criados para a vida eterna, para a vida com a qual Deus vive, para ter uma vida que ela não é essa vida que nós vemos hoje. Mas hoje, infelizmente, nós ainda estamos presos nesse corpo. E esse corpo, infelizmente, ainda está sujeito a esse ciclo. Mas naquele dia, quando nós recebemos um outro corpo, um corpo glorificado, nós vamos então quebrar
esse ciclo da nossa vida, e nós então seremos libertos. Uau! Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Precisamos então de ansiar por ela. E aí Paulo continua: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que tudo que existe geme. E geme por quê? Porque não aguenta esse corpo mais, esse corpo do qual nós estamos presos, irmãos. Ô, meu irmão, nós temos, sabe? E ele diz que não somente a criação geme, mas eu e você também gememos. E sabe uma coisa interessante sobre a criação? É que hoje toda a natureza, tudo que existe, canta uma melodia. Sabe, essa melodia é uma melodia mórbida, de morte. É um gemido. O tom da natureza hoje, você já percebeu? Que quando você vai ouvir o canto dos pássaros, né? Quando você vai, às vezes, para um lugar onde você tem mais contato com a natureza, você vai ver o canto das coisas, o canto é sempre aquele canto mórbido. Sabe, aquela coisa meio melancólica. Por quê? Porque a natureza gemendo, ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe, ansiando por quê? Porque ainda temem a morte, gemendo porque ainda estão presos a esse ciclo. Mas quando os filhos de Deus se manifestarem ao mundo, então o tom vai mudar, a música muda, porque a esperança é que tudo seja redimido. Quando os filhos de Deus se manifestarem ao mundo. Oh, irmão, você é tão poderoso. Mas sabe, a Bíblia fala que nós também, que somos as primícias, gememos. Por que nós gememos? Sabe, nós gememos por causa do pecado que ainda está no corpo, lembra? Gememos por causa da doença. Tem coisa pior. Nós estamos passando por um momento de pandemia, um vírus maligno, sabe? Que tem se alastrado pelo mundo. E as pessoas com medo. Por que as pessoas estão se trancando dentro de casa com medo? Porque elas ainda temem o ciclo da vida. Elas ainda estão presas a isso. Por isso temem a morte. Por isso se escondem. Por isso temem ir, sabe? E acabam ficando com medo. Por quê? Porque o corpo ainda está sujeito à corrupção. Porque o corpo ainda geme. Geme por causa da doença, da insatisfação da vida, das fadigas, de tanta coisa que está preso nesse corpo. Mas vai chegar um dia em que nós seremos então libertos desse corpo. Uau! Vai chegar um dia em que o Senhor vai nos tirar desse cativeiro. Essa prisão que nos aprisiona hoje vai ser enfim quebrada. Você sabe, vai ser enfim destruída. E nós poderemos então dizer que a morte de fato não tem mais nenhum tipo de domínio, poder, porque o ciclo então foi quebrado. O cativeiro da corrupção foi destruído. E aí Paulo continua, eu quero encerrar com isso. Ele fala o seguinte no verso 24. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Perdão, eu quero ler o verso 23. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. E ela fala o seguinte, para encerrar. E também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo o seguinte, que não somente nós gememos, mas o Espírito que habita em nós também geme, com gemidos inexprimíveis. E esse gemido do Espírito é exatamente esse, aguardando, juntamente conosco. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Eu sei que às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos nisso, mas eu quero falar para você que não. A Bíblia fala que o Senhor está conosco nisso. E que Ele conhece, sabe dos nossos gemidos, sabe das nossas necessidades, sabe das nossas dores, sabe das nossas aflições. E por isso Ele geme juntamente conosco. Sabe, meu irmão, eu creio nisso. Eu creio que está próximo o dia
em que nós experimentaremos da glorificação, em que o nosso Senhor virá nos buscar. Nós seremos então redimidos de fato, sabe? Receberemos a redenção do corpo e sairemos desse cativeiro da corrupção. Seremos então glorificados e poderemos viver o propósito eterno que o Senhor sonhou para seus filhos. Amém? Na próxima aula, nós vamos continuar, vamos encerrar esse assunto, mas que Deus possa abençoar a sua vida de maneira rica, tremenda e sobrenatural nesses dias. Em nome de Jesus. Amém.